Então, pessoal, voltando aqui, o parágrafo único do mesmo artigo diz o seguinte: o executado poderá eximir-se da obrigação depositando em juízo a prestação ou a coisa, caso em que o juiz não permitirá que o credor a receba sem cumprir a contraprestação que lhe tocar. Então, quer dizer, digamos que uma obrigação de entregar alguma coisa. O executado, ele pode simplesmente depositar em juízo aquilo que ele deveria entregar, porque ele não quer entregar também diretamente ao próprio exequente, porque o exequente também está devendo para ele. Então, quer dizer, só vai poder pegar aquilo que ele depositou em juízo se a contraprestação for dada. Típico de uma obrigação de entregar coisa, por exemplo, né? É uma das modalidades de execução. O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação, mas poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou à obrigação estabelecidos no título executivo, caso em que poderá requerer a execução forçada, ressalvado ao devedor o direito de embargá-la, né, do embargo à execução. O que esse artigo está querendo dizer? Se o devedor pagar a obrigação, não tem razão do processo de execução. Ele vai ser extinto pelo adimplemento. O objetivo desse processo é só o adimplemento da obrigação. Então, se for cumprida, o processo vai ser extinto e com resolução, porque não tem mérito para ser resolvido. Ele só vai declarar que foi adimplida a obrigação. Agora, pode ser que o devedor pense que está adimplindo a obrigação, mas o credor não concorda com os valores que estão sendo depositados ali. E ele quer mais. Então, ele pode receber essa parte que pagou e seguir com a execução do saldo remanescente, desde que o juiz aceite os cálculos apresentados por ele. Então a execução segue para cobrar aquele saldo remanescente e se dá por satisfeito aquilo que foi depositado. A responsabilidade patrimonial nós já comentamos. Então justamente diz que o devedor responde com seu patrimônio, né? O artigo 789 é onde o princípio da patrimonialidade está estampado. Diz o seguinte: o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições estabelecidas em lei. Essa questão que é a mais importante, são bens presentes e futuros. Pode ser que no momento em que a dívida venceu, o devedor não tenha bens, mas pode ser que daqui a pouco ele tenha. Se a obrigação, o direito constante naquele título ainda não prescreveu, eu vou poder cobrar inclusive dos bens futuros. Foi o que eu comentei com vocês no início da aula de está todo mundo passando aqui para o TJ, talvez hoje não tenha dinheiro para pagar uma dívida, passou no Tribunal de Justiça, está com salário legal, a dívida não prescreveu, opa, agora pode pagar, patrimônio futuro. Hoje eu não tenho dinheiro, amanhã recebi uma herança, tenho dinheiro, a dívida ainda está de pé, opa, patrimônio futuro responde por aquela dívida do passado, ok? Dívida de gratuidade da justiça. Muita gente, comentei isso com vocês lá na aula quando comentamos no processo de conhecimento sobre benefício de justiça gratuita. Ok, estou isento das custas processuais e honorários advocatícios. Fica suspenso por 5 anos a obrigação de pagar. Se em 5 anos aquela parte não tiver mais a situação de hipossuficiência, os credores dessas obrigações podem cobrar essa dívida. Então, eu respondo com patrimônios presentes e futuros pela dívida, desde que não sejam corroídas pela prescrição. Tá? As regras de prescrição não é nossa matéria, mas dê uma olhadinha lá no artigo 205 e 206 do Código Civil. 10 anos regra geral e de 1 a 5 anos dependendo do tipo de obrigação. Os atos atentatórios à dignidade da justiça no processo de execução. Esses são atos reprováveis, aqueles atos de má-fé que são coibidos com multa, né, e penas dentro do processo de execução quando ocorrem justamente para frustrar a execução. Como eu estou falando para vocês desde o início, o objetivo da execução é satisfazer uma obrigação. Qualquer atitude no sentido de não realizar esse adimplemento da obrigação é um ato atentatório à dignidade da execução. E o artigo 774 diz o seguinte: considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva, ou seja, uma conduta ativa ou passiva do executado que, primeiro, fraude à execução. Fraude à execução são os casos do artigo 792, tá? Por exemplo, a parte passa para um laranja
durante o processo, um bem que está no seu nome para não ser penhorado. Ele está fraudando a execução. Aquele patrimônio é seu. Ou ele vende, né, mesmo que venda, ele está vendendo um patrimônio sabendo que deve para outra pessoa, sendo que aquele patrimônio é o único que salda a dívida. A pessoa tem liberdade para negociar os seus bens, desde que não tenham pessoas aguardando para receber a sua parte em outras obrigações. Então isso pode ser uma fraude de execução, elencada lá no artigo 792. Outra situação, se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, ou seja, se escusa de intimações, não apresenta informações requisitadas, mente na petição, né? Às vezes indica um bem errado para penhora, que é um bem de terceiro. Então, tudo isso são atitudes reprováveis. Dificulta ou embaraça a realização da penhora, né? Então, quer dizer, justamente isso, não oferecendo documentos, não indica na petição, não oferece documentos da penhora, indica bem de outro, esconde patrimônio, esconde o carro num outro estado. Então, são várias atitudes que ele pode ter para esconder o patrimônio e não pagar a obrigação. Tá? Tudo isso é ato atentatório à dignidade da justiça. Resiste injustificadamente às ordens judiciais. Intimado não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade, e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Então, quer dizer, ele tem que colaborar com a justiça, né? Não é porque ele está devendo que ele vai simplesmente fazer aquele corpo mole para não pagar. Ele deve colaborar com a justiça assim que for provocado. Senão, ele está praticando um ato atentatório à dignidade da justiça. Nos casos previstos nesse artigo, aí vem a pena, ó. O juiz fixará multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito. Olha o tamanho da multa. É muito alta. Até 20%, não quer dizer que sempre vai ser estabelecido 20%, mas tu imagina, numa cobrança de 100 mil, 20% é mais 20 mil em cima. Então, quer dizer, sendo aplicado isso, é um grande prejuízo para o devedor. Isso é para inibir esses atos atentatórios, ok? A qual será revertida em proveito do exequente, ou seja, o credor recebe esses 20% do ato atentatório à dignidade da justiça. Exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Então, quer dizer, vai ser reprovado, vai ser reprimido por conta justamente de ter tentado burlar o próprio processo de execução. Bem, existem então algumas espécies de execução, dependendo do tipo de obrigação que está se tentando adimplir. E cada uma tem um procedimento um pouquinho diferente. Tudo que a gente falou aqui agora vale para todas as execuções. Até porque, de maneira resumida, estão aqui todos os tipos de execução. A execução ela pode ser para cobrar quantia certa, que é a mais comum delas. Quando a quantia certa é dívida em dinheiro. Por isso a gente chama quantia certa. Então, sempre que a gente vai cobrar valores, estamos falando de quantia certa. E no final das contas, uma coisa que é importante a gente entender é que mesmo as outras obrigações, elas podem acabar virando quantia certa. Por quê? Se eu tenho uma obrigação, por exemplo, aqui tem também a obrigação contra a fazenda, mas deixa eu explicar um negócio que são dessas próximas aqui, eu já volto a esse slide. Ó. Uma execução para entrega de coisa e uma execução de obrigação de fazer ou não fazer são obrigações que não são dinheiro. Uma obrigação para entrega de coisa é simplesmente eu entregar um carro, uma moto, um quadro, um objeto, ok? Eu preciso entregar alguma coisa, algum bem para o verdadeiro dono. É uma obrigação de fazer, não é uma obrigação de pagar a quantia certa. Mas e se esse bem sumiu? Se esse bem foi deteriorado? Se esse bem foi roubado? Como que eu vou adimplir uma obrigação de entregar coisa? Eu não posso mais ter o exato adimplemento, porque a coisa não existe mais. A coisa foi abduzida. Como que a gente vai cobrar? Vai ser apurado as perdas e danos. Qual é o valor da coisa? Apuradas essas perdas e danos, isso vira uma quantia certa. E aí eu vou expropriar patrimônio como quantia certa. Eu não cobro mais como uma entrega de coisa, porque a coisa não poderá ser entregue. Mas isso gerou um dano. Esse dano é apurado como quantia certa e o processo segue como expropriação. Eu vou pegar um outro bem, vou vender aquele bem e vou pegar em dinheiro.
A obrigação de fazer e não fazer, da mesma forma. Eu quero que a parte termine a empreitada, como no nosso exemplo. Ele vai terminar a obra, mas e daí ele agora faleceu? A pessoa que faleceu e deixou um patrimônio. Bem, agora, infelizmente, eu vou cobrar as perdas e danos do espólio dessa pessoa. Não tem mais como ela adimplir aquela obrigação. Ah, não, mas o filho dele também faz obras e vai terminar a obra para ti. Ok, o resultado prático é equivalente. O meio termo entre o adimplemento específico e as perdas e danos. Alguém vai fazer por ele a mesma coisa. Resultado prático equivalente. É possível também, ok? Mas se também não for possível o resultado prático equivalente, vai chegar em perdas e danos de novo. E aí chega em quantia certa. Então, todo o outro tipo, esses outros tipos de execução frustrados, eles podem ser convertidos em quantia certa, caso eu não consiga o exato adimplemento. Isso a gente chama de obrigação específica, que é a entrega de coisa e a obrigação de fazer e não fazer. Então as obrigações são essas, basicamente. Pagar quantia certa, fazer e não fazer e entregar coisa. Essas são as obrigações possíveis. Da mesma forma que aqui a gente está falando dos títulos extrajudiciais. Mas uma sentença condenatória também só pode condenar essas três coisas. Ou vai condenar alguém a pagar uma quantia certa, ou vai condenar alguém a fazer ou não fazer, ou vai condenar alguém a entregar alguma coisa. O conteúdo condenatório das sentenças também são esses três. Agora, no slide anterior, tem outras duas modalidades de execução, que é a execução contra a fazenda pública e a execução de alimentos. Aqui também é interessante pelo seguinte, a execução contra a fazenda é uma execução por quantia certa também. Só que é contra um devedor qualificado, que é o Estado. Os bens do Estado são impenhoráveis. Uma vez que os bens do Estado são impenhoráveis, eu estou falando até agora para vocês, que no caso de não haver um pagamento espontâneo, eu vou penhorar bens para expropriar, como que eu executaria por quantia certa o Estado se os bens dele são impenhoráveis? Como que o Estado paga as suas dívidas? Precatório. O Estado paga suas dívidas com precatório, a exceção são as requisições de pequeno valor, No caso dos juizados especiais aqui em Santa Catarina, hoje está no teto de 10 salários mínimos, muito baixinha, Na lei da Fazenda, Na Fazenda Pública a gente vai ver lá que o teto é 60 salários mínimos, Mas a nossa lei estadual aqui ainda baixou um pouquinho para pagar em requisição de pequeno valor para 10 salários mínimos. Mas tirando a requisição de pequeno valor, o Estado paga por precatórios. Então, é uma regra própria de execução contra o Estado, ok? Aqui, gente, não é execução fiscal. Aqui é quando o cidadão, o jurisdicionado, tem uma dívida para cobrar do Estado. Eu fui contratado para o Estado por um contrato particular para desenvolver uma determinada empreitada. Fiz a empreitada e o Estado não me pagou. Ganhei uma licitação e o Estado não me pagou. Eu pego aquele título e vou executar a fazenda pública. E vou receber isso por precatório. A outra situação é a execução de alimentos. Aqui também mora um detalhe bastante importante. No CPC 73, a gente chamava a execução de alimentos, a execução de alimentos, ela era instruída com a sentença, o que gerava um ruído dentro do Código de Processo Civil, porque a gente já tinha o cumprimento de sentença para as sentenças. A sentença não era feita por processo de execução autônomo desde 2006, só que continuava sendo feita execução de alimentos autônoma para o caso de sentença de alimentos. O novo CPC corrigiu isso. Essa execução de alimentos aqui, que é uma ação própria, é quando os alimentos são fixados em um título extrajudicial. Ou seja, as partes fazem um acordo para pagar alimentos, Então, eu tenho uma ação de divórcio, tenho uma escritura pública de divórcio. Fiz em cartório meu divórcio. Meu filho já é maior de idade, mas ele continua cursando a faculdade. Então eu resolvo continuar pagando a pensão para ele até ele completar a universidade. Faço o divórcio, por que eu posso fazer em cartório? Porque meu filho é maior de idade, senão não poderia, teria que obrigatoriamente fazer judicial. Faço a escritura de divórcio em cartório, estabeleço uma pensão para o meu filho. Mas daí, daqui a pouco, eu chego e resolvo não pagar. Aquele título extrajudicial, que não é uma sentença, pode munir uma ação de execução de alimentos. Agora, se isso foi fixado em uma ação de alimentos, de acordo com o novo CPC, o que eu vou fazer? Um cumprimento de sentença de obrigação alimentar. Eu não preciso de um processo autônomo de execução, porque eu vou entrar, eu já tenho o título, então já foi discutido,
eu tenho a sentença, se ele não cumprir a sentença, eu entro direto com cumprimento de sentença, ok? Cumprimento de sentença de obrigação alimentar. A diferença é simples, é o papel que eu estou levando para ser executado. Se o papel é uma sentença, é cumprimento de sentença. Se o papel é judicial, é cumprimento de sentença. Se o papel é extrajudicial, produzido fora da justiça, o procedimento é o processo de execução. Aqui é a chave para entender a tutela executiva. É isso. Título executivo judicial, basicamente as sentenças homologatórias, sentença de homologação de transação, sentença que reconhece a existência de uma convenção arbitral. A gente vai ver que são as situações daqui a pouco. Títulos judiciais, produzidos dentro do processo. Tem uma ação autônoma? Não. É uma fase dentro do próprio processo, chamada cumprimento de sentença. A natureza jurídica desse cumprimento é de execução? É, porque é uma espécie do grande gênero tutela executiva. Agora, se eu tenho um papel, como a gente viu no artigo anterior, elencado como um título líquido certo e exigível, mas produzido fora do Poder Judiciário, eu não tive um processo para produzir esse papel. Esse papel foi produzido por um cartório, foi produzido por particulares, ok? Esse papel inadimplido, ele vai ser cumprido por um processo de execução novinho. Ele nunca teve uma ação que chegou àquele papel. Então ele vai ser cobrado aqui. Então, essa execução de alimentos é para uma obrigação alimentar prevista ou numa escritura, num cartório, ou num acordo particular, etc. Ok? Então, novidade do novo CPC também. Vamos então para a obrigação da quantia certa, que é a mais complexa delas, tá? As outras a gente vai falar apenas de coisas pontuais. Quantia certa. Citação do devedor. Olha lá o procedimento. Ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios em 10% a serem pagos pelo executado. Então, de cara, o juiz já fixa 10% de honorários e vai citar o devedor, o executado, para pagar. No caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, então quer dizer, ele tem 3 dias para pagar. Olha que diferente do que a gente aprendeu no processo de conhecimento. 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Então quer dizer, ele foi citado. Se em 3 dias ele pagar, ele paga só 5% de honorários. Se ele vier a pagar depois, ele já vai pagar 10% de honorários. Então, é um benefício para que ele pague dentro desses 3 dias. Se ele não pagar dentro desses 3 dias, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20%, quando rejeitados os embargos. O que são os embargos? A execução. Os embargos de execução, já vou comentar a respeito para vocês. É o seguinte, numa ação de execução, eu não tenho contestação. Por quê? Não se está discutindo aqui quem tem direito no caso concreto. O juiz presume que o direito está com o credor, porque o título é líquido, certo e exigível. Não estamos discutindo aqui quem tem razão nesse caso. Já sabemos que o credor tem a razão. O que se discute nesse caso daqui? Não se discute, simplesmente o Estado está trabalhando para cobrar aquela dívida, cobrar aquele adimplemento, ok? Mas se por acaso o devedor tiver alguma defesa para apresentar, ele vai apresentar nos chamados embargos à execução. Embargos à execução. O prazo é de 15 dias, contados dessa mesma citação. Ele é citado, tem 3 dias para pagar e 15 dias para apresentar os embargos à execução. Os embargos à execução, gente, eles são uma nova ação incidental a processo de execução originário. O que isso quer dizer? O processo de execução tem um número, uma petição inicial, as custas dele e o próprio procedimento dele. Os embargos à execução também vão ter um número próprio, custas iniciais, petição inicial, citação. É um processo autônomo, só que dependente, ou seja, incidente no processo principal. Então eles correm em paralelo. Os embargos à execução não suspendem a execução, né? A não ser que a parte consiga garantir o juízo e que o juiz assim defira, mas em regra não suspende a execução. Mas eles são julgados em regra conjuntamente. Por quê? Se os embargos à execução forem procedentes, ou seja, a dívida está prescrita, a dívida já está paga, os cálculos estão errados, o fundamento mais comum dos embargos à execução é falar que os cálculos estão errados, por exemplo. Tá?
Aí o que acontece? Sendo procedente os embargos, ele pode inclusive acabar com a execução. Sendo improcedentes, a execução vai ser procedente. Então eles estão extremamente vinculados, mas o que acontece? Como no processo de execução eu não tenho espaço para a atividade cognitiva para ficar discutindo quem tem razão, porque eu já presumo que a razão está com o credor, é aberto, através dos embargos da execução, um espaço, um microespaço para discutir justamente o mérito daquela dívida. Entendeu? Então, quer dizer, eu não posso discutir isso aqui. Eu tenho que discutir isso num outro processo, porque aqui só serve para cobrar. Essa é a ideia. Então, para não misturar os procedimentos. Porque se aqui eu pudesse fazer defesa, vou fazer uma pergunta para vocês. Qual seria o sentido de ter um processo de conhecimento e um processo de execução? Seria a mesma coisa. O processo de execução, eu não estou falando para vocês até agora que o sentido é cobrar a dívida, porque eu não posso cobrar por conta própria. Eu não posso pegar essa bolsa aqui, não, a dívida está aqui, ó, não pagaram meu salário aqui, ó, tá aqui o meu pagamento. Eu não posso fazer isso. Quem vai fazer isso por mim é o Estado, através do processo de execução. Se tivesse aqui contraditório, ampla defesa, então é processo de conhecimento, não é processo de execução. Mas eu também não posso vedar totalmente um contraditório. Também seria muito arbitrário. E se essa dívida já foi paga? E se essa dívida está prescrita? E se esse cálculo é um absurdo e está errado? Como que eu vou falar isso? Tu vai falar isso num embargo de execução. Então, essa é a defesa. E o irmão gêmeo do embargo de execução no cumprimento se chama impugnação ou cumprimento de sentença. Aí, a diferença da impugnação ao cumprimento de sentença, a impugnação ao cumprimento de sentença, ela não é um processo incidental, mas sim um incidente processual, porque aqui não é uma nova ação, é uma petição simples dentro do próprio processo de conhecimento. E aqui eu não tenho necessidade também, né, de pagar custas, citar o credor, etc. Que o credor, que no caso aqui vai ser o embargado, né, porque o embargante é quem move, o credor e exequente aqui vira embargado aqui nos embargos. Então, aqui eu tenho o quê? Um incidente processual, porque ele acontece dentro do próprio processo. Aqui eu tenho um processo incidental. É um processo que está fora, mas está totalmente vinculado à execução principal. Então, esse processo ele vai ser sempre julgado pelo mesmo juiz que está julgando a execução. E, em regra absoluta, praticamente, são sentenciados conjuntamente. Porque o que for decidido em um vai repercutir necessariamente em relação ao outro. Não pode ter uma incoerência entre essas duas decisões. Ok? Aqui ele acontece no próprio cumprimento de sentença. Aqui ele é fora e aqui ele é dentro. Isso, é o contrário. Aqui ele é dentro. E aí o que acontece? Esse dentro aqui também é muito mais simples, porque aqui não precisa de citação, simplesmente a parte já está ciente de tudo que está acontecendo, mas a matéria de defesa da impugnação ao cumprimento de sentença é basicamente a mesma. Ei, peraí, tudo bem, eu tenho a sentença, eu estou devendo, mas esses cálculos estão totalmente errados, então estou impugnando. Ok? A penhora recaiu sobre um bem que não é meu. Ok? Então, são as defesas possíveis para ser feitas em um ou outro. Então, embargos de execução é uma ação autônoma, é uma ação incidental. Impugnação sendo a defesa do devedor no processo de execução. Impugnação ao cumprimento de sentença é a defesa do executado no cumprimento de sentença, e ele é um incidente processual. Não é um novo processo, e sim uma defesa dentro da fase de cumprimento. Então, voltando ao parágrafo 2º. O valor dos honorários poderá ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos de execução. Quer dizer, a parte não pagou, já teria subido para 10%. Apresentou embargos e os embargos foram rejeitados, no final, quando ele for ser condenado aqui na sentença, pode chegar até 20%, porque os embargos foram rejeitados, então vai pagar mais honorários ainda. Ok? Podendo a majoração, caso não opostos os embargos, correr ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Ok? Paramos aqui rapidamente, 15 minutinhos para dar uma relaxada e voltamos para concluir a aula, ok? Obrigado aí a todos.